Olha. Olá, bom dia, os internautas da Docton TV, que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Eu estou ao vivo aqui no Casarão das Artes, vou conversar com o pianista Marcos Leite, amazonense, que vai, em celebração aos seus 40 anos de carreira, vai fazer 3 apresentações aqui em Caratinga. Ele vai falar um pouquinho mais pra gente. Marcos, fala pra gente, você fará 3 apresentações, o que você vai trazer para o público agora nessa celebração dos seus 40 anos de carreira? Bom dia, são 3 concertos a 0800, então ninguém tem desculpa de não vir. E em segundo lugar, nós vamos fomentar, sem nenhuma demagogia barata, aquilo que é nosso, a cultura brasileira, a música erudita do Brasil e os seus compositores. Porque quando se fomenta sobre música erudita do Brasil, só se pensa em 2 compositores, Carlos Gomes e Villa-Lobos. Então é preciso entender o seguinte, esses compositores foram precedidos por outros. A cultura brasileira não começou com Carlos Gomes e Villa-Lobos. Pode ter sido o ápice, mas não foi o começo. Então é preciso entender que desde o tempo do Brasil colonial já se fazia música aqui nesse país. Haja vista que, sem fazer média nenhuma, podemos aqui citar que Minas Gerais, indiscutivelmente, foi a pioneira em tudo. Os primeiros compositores, as primeiras corporações musicais, o primeiro teatro fundado no Brasil, em Ouro Preto, em 1770, que ninguém sabe, a maioria não sabe, porque não se ensina isso nos colégios. Ensinam o óbvio-lante, como dizia Nelson Rodrigues, mas não se ensina isso. Então eu estou dando a oportunidade, num vínculo de imprensa, de ensinar isso. O primeiro teatro fundado no Brasil foi em 1770, em Ouro Preto, 19 anos antes da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, para que os senhores se situem no tempo, se deu em 1789. E esse teatro, que existe até hoje, que é movimentado, tem atividades diversas, concertos, teatros, enfim, vários eventos, ainda existe e está superativo e tem a subvenção, a responsabilidade da Prefeitura de Ouro Preto, da Secretaria de Cultura. E outros teatros também foram fundados após a Casa de Ópera de Ouro Preto, também seguiram a mesma premissa, né? Sabará, Pouso Alegre e depois São João del Rei, em 1893. Isso, tem alguns compositores que você vai apresentar que você poderia citar? Sim, eu vou puxar a sardinha, né? Por ser nortista, né? Não só puxar a sardinha, mas porque eles são bons mesmo, porque se não fossem bons eu não ia puxar sardinha nenhuma, né? E também um deles foi meu grande amigo íntimo, Arnaldo Rebelo, que eu devo muito a ele, sob todos os pontos de vista, inclusive de formação, por ele ter indicado uma grande professora para eu estudar aqui no Brasil. Não precisei ir para fora ficar ouvindo abobrinha de gringo, não. Entende? Então eu me formei com essa professora, estudei com ela, porque o mais importante não é onde, mas com quem estuda. Então, logicamente, Arnaldo Rebelo está incluso nessa programação. E também vou homenagear os 75 anos de falecimento do grande Oscar Lourenço Fernandes, que foi contemporâneo de Villa-Lobos, amigo íntimo de Villa-Lobos, braço direito e esquerdo de Villa-Lobos no Conservatório de Canto Orfeônico do Rio de Janeiro. E, inclusive, quando Villa-Lobos descobriu um câncer, na época os recursos médicos eram parcos aqui no Brasil, tinha que fazer cirurgia, etc., nos Estados Unidos. Lourenço Fernandes arranjou tudo para o Villa-Lobos fazer o tratamento.
Vamos deixar aqui para o nosso público os dias, horários e locais das suas apresentações? Então vamos focar no primeiro para não confundir, né, as coisas. Vamos focar com o Casarão das Artes hoje precisamente 20 horas. Eu conto com a presença de todos aqui, como eu falei, é 0800. Aí depois vem o núcleo no DOC. É amanhã. Aí qual o horário? 20 horas também? 7h30. E vai ter uma apresentação na praça? Sim. Meu amigo Vinícius Faria, que é muito conhecido aqui, inclusive já foi, recebeu homenagem aí na Câmara Municipal, merecidíssima, tem que receber muito mais, o muito que ele faz aqui. Eu estou hospedado, inclusive, na casa dele, e agradeço até as deferências, né, do anfitrião. Ele vai fazer uma produção. Na sexta-feira vai ter cinema para molecada, e vai ter, me parece que é poesia, então tem que confirmar isso, e depois eu encerro com o concerto. Na praça. Ok, então tudo, gente, tudo gratuito. Né? Vocês estão convidados aí à celebração dos 40 anos de carreira do pianista Marcos Leite. Parabéns por sua carreira e sucesso aí nas apresentações. Obrigada pela entrevista. Agora eu peço, por favor, que a imprensa foque o concerto de hoje, né? E às 20 horas no Casarão das Artes. E amanhã vai focando de forma gradativa, né? Ok. Obrigado pela entrevista. E quero contar com a presença de todos, inclusive da imprensa. Ok. Gostaria que a imprensa estivesse aqui presente. Ok, obrigada. Tá?